Olá e muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, nosso quadro de entrevista semanal que busca abordar temas relevantes que vão de encontro às dores do nosso público. E hoje vamos falar de um assunto muito especial e delicado, que eu acredito que seja a dor de muitos pais e mães de primeira viagem, que é como criar os filhos nos dias atuais. Quais são os principais desafios que os pais enfrentam ao se tornarem pais e mães? Como ajudar a criança a lidar com seus medos e serem emocionalmente saudáveis? E para falar sobre esse assunto tão sério, temos a alegria de receber uma convidada especial, ela que é referência em educação baseada na empatia e respeito, autora de mais de 10 livros, psicóloga, especialista em inteligência parental. Ela é a querida Nanda Perim, ou seja, mais conhecida como Psimama. E que alegria te receber aqui, viu? Seja muito bem-vinda. Nossa, foi uma alegria muito grande ser convidada. Muito obrigada. A gente tem um público aqui, mas eu acho que a maioria de mulheres, claro que algumas aí talvez já tenham seus filhos um pouco mais grandinhos, mas tem outras aí com um bebezinho pequeno ou que sai esperando. A galera no caminho para ser vó também. E o seu trabalho tem sido fundamental. Eu quero te parabenizar, né? Agradecer demais do seu tempo, sair lá do Espírito Santo para vir aqui nessa tarde, trazer esse conhecimento tão importante e que particularmente toca muito meu coração. Eu dividia com você minha experiência pessoal, né? Quando eu tive minha filha, e são assuntos que a gente vai poder falar aqui também. Sim. Queria que você começasse falando um pouquinho da sua história e por que você se tornou a Psimama. Porque tem um motivo aí, e isso é até bacana você contar um pouco para conectar com a mulher que está assistindo a gente, porque não foi do nada, né? Não. Foi a partir de uma dor sua. Isso, foi. Na verdade, assim, eu tinha esse sonho de engravidar e de ter filho, né? De ser mãe e tudo mais. Queria parto normal, queria amamentação, aquela coisa... E eu era nova, quando eu engravidei eu tinha 25, hoje em dia as pessoas estão engravidando mais velhas, por isso que eu falo nova, né? Porque minha mãe me teve muito mais nova que eu tive meus filhos. Sim, a minha também. Mas as gerações agora cada vez estão tendo, né? Construindo primeiro, essas pessoas estão focando na carreira, né? Eu tenho visto muita gente, por exemplo, focando no autoconhecimento. Isso é muito maravilhoso, a criança chegar na sua vida, quando você já tem uma certa estrutura financeira, você já tem um certo autoconhecimento. Não foi o que aconteceu na minha, porque eu era uma jovem muito ansiosa, com muita vontade de ter filho, nova, eu queria ter nova. E quando eu engravidei, eu tinha muito isso na minha cabeça de parto normal, parto normal, parto normal. E na época, 10 anos atrás, as pessoas da minha família, assim, ao meu redor, acharam isso muito estranho, porque a cesariana era o padrão e tinha essa construção de que a cesariana era o mais saudável para o bebê, que você fazendo um parto normal, você estaria botando o bebê em risco. Então eu percebo que o meu movimento de verdade começou querendo um parto que todo mundo discordava e eu tive que nadar muito contra a maré. E eu comecei a perceber que as pessoas não tinham a mesma visão que eu sobre isso. E aí o meu filho nasceu, eu tive o parto normal, meu parto não foi a experiência que eu achei que ia ser, foi um parto muito difícil. Então a próxima etapa do pós-parto, que a gente, né, que agora está mais conhecida a palavra puerpério, né, na época não era tão conhecida assim, foi a parte mais desafiadora para mim. Para mim foi muito difícil. Então, assim, por exemplo, eu lembro quando eu estava na maternidade que a enfermeira falou para eu não fazer carinho no meu filho, porque a minha mão, na pele do bebê, a mão do adulto é uma lixa. Ai, meu Deus. Então ela falou para eu não fazer carinho, para eu não ficar pegando ele muito no colo. Enfim, começou a me dar um monte de instruções que me distanciou muito, me deu muito medo de machucar o meu filho, de fazer mal para ele. E aí teve uma vez que eu tava em casa, tipo, poucos dias que a gente tinha chegado em casa e o bebezinho tava no berço e eu, assim, agoniada de vontade de ficar com ele no meu colo, né? Uma coisa muito orgânica, assim. De mãe, né? E eu olhei pro meu marido e falei, nossa, cara, tudo que eu queria agora era pegar ele no colo. E aí meu marido olhou pra mim e falou, uai, pega. E aí eu olhei pra cara dele assim... Aí ele, cara, o bebê é seu, pega, ninguém manda nele não. Se você quer pegar, ele é seu, pega.
E aí, na hora que ele falou isso, que me bateu uma raiva, sabe? Assim, claro, ele é meu, é lógico que eu posso pegar se eu quiser. E aí eu peguei ele no colo e fiquei com ele um tempão no colo, assim. E depois disso, eu comecei a perceber o tanto que eu, enquanto mãe, estava sendo colocada num lugar de não faz, tome cuidado, sabe, assim, e eu decidi que eu queria ler sobre isso, então eu comecei a estudar sobre o puerpério, por que era tão difícil, por que se meu filho estava bem eu queria chorar o tempo todo, por quê? Eu fui querer entender descobri nessa minha leitura que muita coisa que a gente considera tradicionalmente, né, na educação padrão, não pega a criança no colo para não mimar, né? Criança que fica muito no colo fica mimada, depois não aguenta ficar no berço. Vários conceitos, tem que amamentar a cada 3 horas, não pode dar peito toda hora que o bebê pede, senão o bebê vai aprender a ser chorão. Era muita coisa que eu tinha ouvido que quando eu fui estudar não tinha nada a ver com o que a ciência já sabia. Quando o meu filho fez 1 ano, quando ele fez 9 meses, o pediatra começou, desmama, já mamou demais, seu marido já deve estar de saco cheio de você com cheiro de leite. Ele falava umas coisas assim e aquilo me convenceu. Eu falei, nossa, eu tô sendo uma mãe exagerada, querendo que o bebê mame mais de 9 meses. Eu me achei assim, a mãe doida, sabe? A mãe super protetora, querendo um bebê de 9 meses. O bebê grande desse mamando, não é bonito, não sei o quê. E aí, quando ele falou para eu desmamar, ele deu assim, qual era o nome do leite que era para eu comprar, qual era a farmácia que era para eu comprar, sabe? Eu não tinha, fui muito inocente. Meu filho começou a adoecer. Por quê? Eu não sabia por quê. Ele começou a ter um otite atrás de outro, uma otite atrás de outra. Né? Não era, sabe o que era? Eu só descobri quando meu filho já tinha perdido uma parte da audição de tão machucado que estava. Ele mamava mamadeira do mesmo jeito que ele mamava peito, deitado. E o pediatra que mandou desmamar, que mandou dizer qual era a lata de leite e tudo mais, não teve o conhecimento, a sabedoria de me dizer, como você só amamentou o peito até hoje, você não sabe, mas mamadeira não pode dar deitado, só peito que pode, mamadeira não pode. Por quê? Porque o peito, ele dá sucção negativa, o ouvido tampa, não acumula leite, não dá otite. A mamadeira não, a sucção é diferente, então o leite ia todo pro ouvido do meu filho e ficava dando infecção em cima de infecção. Então meu filho estava com o ouvido infeccionado e vinha mais leite, entendeu? Quando ele fez 1 ano, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E não foi planejado, não era uma coisa que eu queria. Então eu comecei a chorar desesperada, porque eu falei, eu não quero passar por aquilo tudo de novo, não quero fazer cesariana, não quero parto normal, não quero nada, esse bebê vai ter que ficar aqui pro resto da vida. Vou ser nós dois, vai ser nós dois aqui. E aí eu entrei em pânico, porque eu ia ter que passar por tudo aquilo de novo. E aí eu tive uma conversa comigo, eu falei, cara, se é pra passar, nós vamos passar, mas nós vamos passar direito. Agora que eu já tô no caminho de estudar, eu vou estudar gestação, parto, é tudo. E aí, a partir daí, eu comecei a escrever sobre isso num blog, porque eu falei, eu não quero mais ninguém passando por isso. Eu quero dizer para o mundo inteiro o que eu estou descobrindo aqui. E aí, menina, começou a viralizar. Na época era Facebook ainda. Olha só. Era Facebook. Ali você já começou a ajudar muitas mães. Aí começou a viralizar e eu descobri que era um negócio que não era só eu, né? Que tinha assim, todas as mulheres estavam sozinhas em casa chorando, achando que era só com elas. E aí elas liam e falavam, então não sou só eu chorando com o bebê saudável, então não sou só eu, sabe? E aí começou, então eu posso pegar meu bebê no colo sempre que tiver vontade? Pode! Então eu posso dormir com ele na minha cama se for melhor, não tem que ficar levantando 5 vezes por noite? Pode, não tem problema, sabe? Assim, e aí isso eu acho que virou um movimento por isso, porque era muita mãe passando por esse sofrimento sem qualquer necessidade, entendeu? Sim, eu lembro que na minha época me falaram que você jamais podia beijar o pezinho do neném, porque senão o neném não andava. E você falando aí, eu lembrei que meu sonho era dar um beijo no pezinho, aquele pezinho tão pequenininho. Eu não consegui. Aquele pede um beijo, não é? Aí o dia que eu descobri que podia, eu beijava o pezinho. Como que não vai andar, gente? Pode beijar o pezinho, a quantidade de coisas que põe na cabeça da gente, né? E a gente querendo fazer o melhor pro filho da gente, a gente faz. E a gente não consegue. Agora, eu queria que você falasse de algo que é bem assim, pessoal também, e que faz muitas mães sofrerem. Que é aquilo, a gente quando fica grávida, assim como você não sabe se vem um menino ou uma menina, até você
fazer o exame, saber, né? Você fica naquela expectativa. Depois você fala, tem que vir com saúde, esse é o maior sonho da mãe. Só que aí a mãe, ela quer que seja um parto normal, ela quer amamentar. Infelizmente, nem todas conseguem, né? E aí eu queria que você falasse agora para a mãe que está vivendo isso. Porque às vezes ela não está conseguindo amamentar, às vezes ela não conseguiu ter o parto normal. E ela está se sentindo culpada e ela está sofrendo. Talvez ela está se culpando, às vezes nem é ninguém, né? Olha, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: primeira coisa de tudo, faz muito sentido você estar triste com isso. E você tem todo o direito de sentir essa tristeza, de sentir dor, de sentir essa sensação que você está sentindo, que você queria que fosse diferente. Se alguém vir falar para você assim, poxa, mas seu filho está saudável, mas vai dar tudo certo. Essa pessoa tem a melhor das intenções, a gente não tem a menor dúvida disso. Mas você precisa se permitir sentir isso também. Porque parte do processo do luto, porque isso é um luto. A gente faz o luto do parto que a gente desejou e não teve, a gente faz o luto da amamentação que a gente queria, dos momentos de amamentação que a gente queria viver e não viveu, né? E a gente tem o direito de viver esses lutos, faz parte saudável da sua relação com o seu bebê, você viver esse luto, você tem esse direito. Então você não é doida, você não é ingrata, você é só uma pessoa vivendo uma etapa da sua história, entendeu? E que não tem qualquer problema. Então, não se culpe por estar triste, por estar chorando. Mas eu sei que dar mamadeira vai alimentar o meu bebê. E ainda sabendo disso e tendo gratidão por essa mamadeira, você ainda pode sentir, poxa, mas eu queria que fosse o peito. E não tem problema. Você se permitir passar por isso, você se permitir estar triste, vai te ajudar, inclusive, a eventualmente, no seu tempo, superar essa dor. E isso para você e para o seu bebê vai fazer parte da história de vocês. Não é um problema, uma coisa que você não soube, é parte da história. Cada um de nós tem uma história e a gente precisa abraçar a história da gente e dizer, essa é a minha foi assim. E teve etapas que eu não amei, teve etapas que eu amei, e junto todas essas etapas formou a minha história. Então se permita sentir isso e não se culpe, né? Faça assim o máximo que você puder para sentir assim, eu dei o que eu pude dar, eu entreguei tudo que eu pude dar para isso aqui, e agora é a etapa que eu aceito que isso não foi possível e eu vou levar o tempo que for preciso. Não fique com pressa, porque o seu tempo, ele é seu. Sim. Agora, Nanda, quando nasce um bebê, é o momento que também nasce a mãe, Isso. Nasce o pai, quer dizer, né? Aí você se tornou mãe. E é um negócio que você acorda de noite e fala, meu Deus, eu agora sou mãe. Aliás, eu acho que a mulher, quando fica grávida, eu era assim, eu acordava à noite e falava, gente, eu sou mãe, né? Um negócio que você fica... Eu acordava pensando, gente, eu tô fazendo um ser humano, como né? que pode? Ele tá se formando. Como assim, né? Você vai fazer o exame, você fala, como é que tá, doutor? Já formou o quê? E aí eles falam, né? Não, já tá inteirinho aqui, já tá nessa fase, que você acompanha isso, né? Eu queria que você desse a instrução que você gostaria de ter recebido, que eu também, acho que todas as mães. Como é que nasce um pai e uma mãe? Como é que agora ele lida com esse serzinho que chegou na vida dele? Olha, a principal, eu acho que a dica que tornou a psimama, né, é você entender que tudo o que vai acontecer na sua vida a partir do momento que esse bebê nasce, é tudo muito novo. E quando a gente está começando uma etapa nova da nossa vida, qualquer nova jornada vem cheia de medos e cheia de erros. A gente vai errar muito. Tem uma pesquisa que diz que a maior parte das vezes que os pais vão até um bebê chorando, eles erram o motivo. A maior parte das vezes. Era tipo 7 a cada 10, sabe? Assim... Então, assim, no processo de você conhecer esse bebê, de você aprender a se comunicar com o bebê, você vai errar. Então, sempre que você errar, né, você olhar com bons olhos, porque aquele erro trouxe um novo aprendizado. Nós, mães, a gente tem uma tendência, os pais,
às vezes também, né, a se culpar, a ficar se cobrando, se criticando, porque na educação padrão que nós vivemos, nós fomos crianças muito cobradas, muito criticadas, que é uma das coisas que o meu trabalho propõe, né, a gente mudar esse padrão de criticar tantas crianças, de brigar tanto com crianças, porque se torna a voz interior. Então a nossa voz interior nos critica e nos cobra muito. Então se você inicia a sua vida com o seu bebê, sabendo que você vai errar muito, como todo mundo está errando também, você se cobra menos, você tira o peso e aí traz uma leveza maior na sua rotina. Você erra, você dá uma risada e fala, eu vou aprender com isso, eu sou uma mãe de primeira viagem como todas as outras. De segunda, de terceira, cada bebê é uma nova novidade. Você já pode falar também o que a gente faz para a gente acalmar o choro, que é um desespero também da mãe, de o bebê ficar chorando e o que ela faz? Porque às vezes ele chora que você não sabe o que fazer, você dá o peito, você faz tudo, você balança, você fala, será que está com cólica? Você vira assim, né? Enfim. Sim. Com relação ao choro, né, principalmente no primeiro ano de vida, a gente fala que o bebê, ele tá num quarto trimestre de gravidez, assim. É como se esse bebê, ele tivesse ainda sendo gestado. Então, nos primeiros 3 meses, ele ainda precisa, na verdade, nos primeiros 9 meses, né? É como se fosse uma gestação extrauterina, né? Então, esse bebê precisa de tudo que ele tinha na barriga. Então, o que ele tinha na barriga? Ele tinha movimento constante, e isso é uma parte importante porque as mulheres estão cada vez mais orgulhosas de ter gestações muito ativas. Então, ela faz crossfit a gestação inteira e depois quer que o bebê goste de ficar quietinho lá no berço. Não dá, o bebê dormia o dia todo sacudindo, né? Então é movimento, barulho, porque dentro da barriga é muito barulhento. Então o silêncio para os bebês é muito preocupante, assim. Então, por tanto que as pessoas falam às vezes, Nanda, eu passei o dia inteiro na rua, não, o bebê dormiu com a beleza, chegou em casa não dorme à noite. Fala, mas é porque a noite às vezes é muito silenciosa para o bebê, por isso que é bom botar um ruído neutro. É bom você botar um barulho de água, um barulho de coração batendo, né? Existem vários tipos. Então a criança precisa de movimento, precisa de barulho, ela precisa de nutrição constante, porque dentro da barriga ela estava nutrida. Então assim, o bebê mama o tempo todo mesmo, assim, o bebê pede peito o tempo inteiro, pede mamadeira o tempo inteiro. E é uma coisa que a gente tem que entender que o estômago dele é pequenininho. Então, se ele pede leite o tempo todo, a gente vai dar. Não ficar nessas coisas de tem que dar a cada 3 horas, não pode dar sempre que chorar. Às vezes ele está chorando de fome mesmo, né? E choro é a única forma de comunicação do bebê. O bebê vai chorar se ele estiver com fome ou se ele estiver com a coceira no pé. Então, o leite, a sucção é uma forma de relaxar esse bebê. Então, ele não chora só quando ele tem fome e o leite não é solução só quando o bebê tem fome. Então, além de movimento constante, de barulho constante, de nutrição constante, o bebê também precisa de calor constante. Dentro da barriga é muito quente, né? E os bebês, eles precisam desse calor humano. Porque o bebê humano, ele foi feito para ser carregado, ele não anda sozinho. Então, não sentir um adulto, né, que ele confia próximo dele é motivo para o cérebro dele entrar em alerta e ele chorar muito. Então, se esse bebê está com nutrição constante, e tem uma quinta coisa que é o bebê apertadinho, quando o bebê está chorando muito, lembra que sugeriam a gente fazer um charutinho no bebê assim? É para ele ficar todo apertadinho, é um estímulo proprioceptivo que a gente fala, que é deixar ele todo sentindo o aperto, igual, por exemplo, quando você vai deitar abraçado com alguém, a pessoa te aperta assim, e você sente, eu tô confortável aqui. Então, quando o bebê chora, ele provavelmente está precisando de algum desses 5 sinais de segurança. São pistas que a gente dá para o corpo do bebê de que ele está sendo cuidado, que ele está sendo protegido. Então, ele tende a se tranquilizar. Mesmo que ele esteja chorando porque ele está com dor, porque ele está com algum incômodo, né, porque ele está com gases, essas pistas de segurança acalmam ele um pouco. Tipo, tá doendo, mas você está seguro, tem alguém olhando por você. Verdade. Agora, a raiva, né? Vamos falar um pouquinho dessa emoção primária, né? É a emoção primária e às vezes quando o neném começa a sentir que ele pode, né, ter algumas reações ali, começa a dar birra, já começa a fazer um pouquinho de birra mesmo, e os pais entram em desespero, porque falam, meu Deus, esse menino já está ficando mal criado. E acho que é uma preocupação de todo mundo. Acho que é importante você falar de como funciona, né, o ser humano, o bebê, que já começa ali,
porque já nasce com ele, né, Nanda? Como lidar com isso? A parte mais interessante disso é a gente entender o seguinte, os bebês, eles não têm qualquer consciência das emoções deles, até eles fazerem mais ou menos ali uns 4 anos. Nessa idade 2, 3 a 4, a gente já consegue começar uma alfabetização emocional. Então as crianças vão saber as emoções primárias no máximo, assim. São aquelas muito, ainda assim, são as principais das primárias, que é raiva, medo, né, tristeza e felicidade. Pronto, não vamos nem enfiar nojo aí no meio, porque vai confundir a criança toda. E aí, a criança não consegue ainda diferenciar isso muito bem, mas o mais importante de tudo é os pais entenderem que ela não tem qualquer controle disso. Para a criança ter controle, ela precisa desenvolver uma coisa que a gente chama de controle inibitório, que é você conseguir inibir o movimento. Então eu estou indo pegar essa xícara e eu consigo parar a minha mão aqui e inibir o movimento de pegar a xícara. Você pede para uma criança pequenininha ficar com a mão aqui para pegar a xícara, ela eventualmente ela vai pegar porque o corpo dela ainda não tem esse controle. Não tem motricidade fina ainda, a motricidade ainda está sendo desenvolvida muito grossa, é uma criança que vai pegar um copo de água, derruba, né? Então, qual é o maior problema, na minha visão, que estressa muito os pais? Eles têm uma expectativa muito alta. Foi feita uma pesquisa que mostrou que a grande maioria dos pais de criança de 2 anos acham que essa criança, a grande maioria acha que essa criança tem condições de obedecer, por exemplo. E uma criança de 2, 3 anos, ela não tem condição de obedecer nem ao próprio corpo. Ela não tem condição de querer andar e andar, né? Uma criança de 4 ou 5 anos ainda não tem condição de planejar esses movimentos com destreza, ela planeja tudo muito mal ainda. Na minha época, né, a minha filha tem 23 anos, quer dizer, a informação que eu tinha era mínima, né? E imagina se naquela época tivesse uma Nanda, né, uma Psimama, para eu aprender tudo isso eu teria sofrido muito menos, porque a gente não tinha informação e a gente tinha que seguir aquela mesma cartilha que sua avó ensinou para sua mãe, que ensinou, que a tia, e que nem sempre, e com certeza aquilo não funcionava naquele momento para a gente, né? Então eu acho que hoje o conhecimento está à disposição e as pessoas têm o interesse de ir e pesquisar, e estudar, e conversar com pessoas e não ter vergonha de dizer eu preciso de ajuda. Exatamente. É fundamental, porque você vai criar um ser humano saudável, com condições muito melhores do que a nossa, né? Exatamente. E é interessante a gente ter, como eu estava falando com relação ao puerpério, né? A pessoa saber que ela vai errar. A consciência a gente tem hoje que não é só a nossa criança que está crescendo ali na frente dos nossos olhos. Nós estamos crescendo na frente dos olhos dos nossos filhos. Quando eu tive o meu filho, eu tinha 26 anos. Então, hoje que eu tenho 36, ele viu essa mudança. Ele viu a garota de 26 anos virar a mulher de 36 anos e vai ver eu virando a mulher de 46. Ele vai acompanhar tudo isso. Então, não dá pra gente negar, né, que os nossos filhos também estão assistindo. Então, se a gente quer que eles se sintam no direito de errar, de aprender, de ter dificuldades, eles precisam de assistir a gente passando por isso. Eu olho para o meu filho e eu falo, filho, eu tô aprendendo. Tem coisa que para mim ainda é muito difícil, sabe? Eu olho para ele e falo, putz, errei, fiz besteira, falei uma besteira hoje para você, não devia ter falado aquilo, tô aprendendo, sabe? Assim, então, eu acho que a gente se permitir ser aprendizes também tira um peso muito grande das nossas costas. Agora, os pais que têm o primeiro filho, depois o segundo e às vezes 3 filhos, cada filho é diferente. Eu acho que cada pai também é diferente, porque as pessoas não são iguais, né? E como é que o pai faz para ele poder dividir esse tempo entre os filhos e demonstrar o amor que é um amor igual, mas que às vezes demonstrar de formas diferentes, né? Eu acho que isso que você falou é muito importante, a gente ter consciência de que nós nunca seremos a mesma mãe para todos os nossos filhos.
Da mesma forma que nós não somos a mesma pessoa para todos os nossos amigos, para todo mundo. Eu sou uma pessoa para o meu marido, outra para minha mãe, cada pessoa me enxerga de uma forma. Sim. Né? Então, às vezes a gente ouve assim, gente, como pode? Filho do mesmo pai, da mesma mãe, são pessoas, né, que tiveram vidas tão diferentes, mas não é verdade. Né? Um filho meu, quando ele nasceu, eu era uma pessoa de 26 anos que não tinha emprego. Quando o outro nasceu, eu possivelmente desistia. Como é que vai dizer que eles dois tiveram a mesma mãe? Não é verdade, né? Sim. Então, assim, um filho é de um jeito, às vezes eu me identifico mais, é filho preferido? Não é, mas tem filho que tem um humor igual ao seu e outro filho que não tem. Filho que gosta das mesmas atividades que você e dá atenção para aquele filho é muito fácil, porque tudo que ele gosta, você gosta. E o filho que não gosta das coisas que você gosta, então dar atenção para aquele filho é mais difícil. Sim. Agora, qual é o momento, assim, que os pais devem liberar os aparelhos eletrônicos? Porque hoje, às vezes, os pais fazem isso muito precocemente. A criança nem tem nenhuma maturidade para estar com o celular na mão. E, às vezes, até porque o pai quer ficar tranquilo também, então dá o celular para o filho. Qual a hora certa que você acha que eles têm que ter esse contato? Durante os anos formativos, né, que são os anos que a criança está formando, construindo o cérebro dela, está em construção, está ali fazendo uma coisa que chama poda neural, que é podando os neurônios que não são muito utilizados, mantendo aqueles que são muito utilizados. A gente tem uma preocupação muito grande com quais são os estímulos que aquele cérebro está captando, que são os importantes de manter. Né? E quais são os que não são importantes de manter. Então, se a maior parte do tempo, por exemplo, essa criança está numa tela até 4, 5 anos e ela está interagindo pouco com outras crianças, ela está conversando pouco, ela está fazendo pouca coisa dentro de casa, servindo pouca coisa, usando pouco as mãos, né? Tudo isso está comunicando para o corpo dela que todas essas coisas não são muito usadas. Né? Quando um pai e uma mãe acabam usando a tela para a criança escovar o dente mais rápido, para a criança comer mais rápido, para a criança tomar banho mais rápido, esse é o estímulo que o cérebro está recebendo, né? De que tela é uma habilidade importantíssima de vida e que não pode, né? Todas as outras coisas a gente consegue abrir mão, menos a tela. Então isso é muito perigoso. A minha sugestão é que isso aconteça depois dos 3 anos, prioritariamente, e sempre de forma inteligente e estruturada. A forma inteligente é o melhor conteúdo possível e a forma estruturada é o menor tempo possível. Então, se você consegue somar, né, o melhor conteúdo possível com o menor tempo possível, você tem um resultado que é menos danoso para o corpo da criança. Muito bem. Agora, tem um assunto que neurocientistas, psicólogos, pedagogos, todo mundo fala muito hoje em dia sobre a construção da autoestima, que isso se dá já ali nos primeiros anos de vida e que agora já se fala que é bem antes, ainda quando está no ventre, né? Queria que você explicasse para a gente como é que constrói a autoestima da criança para que seja um adulto, vamos dizer assim, com menos dificuldade, né? O que mais constrói boa autoestima na criança é um adulto que acredita nela. Porque a criança vai formar a identidade dela, a imagem dela, a partir da imagem que o adulto passa para ela. Então, se o adulto entrega o copo na mão e fala, serve, você vai conseguir, e a criança vai servir, ela molha a mesa inteira, e aí o adulto olha para a criança e fala, tudo bem, na próxima você acerta, tenho certeza que você vai conseguir. Você não conseguiu ainda. Então essa criança pensa, eu consigo, eu só não consegui ainda. Se o adulto fala, tá vendo, cara, você é muito desastrada, você derrubou tudo. Ela pensa, eu faço tudo errado, eu não consigo. Então, qual é o problema disso? O problema é que a educação padrão que todos nós tivemos é a educação de se irritar com a criança, de achar que a criança tem que nascer sabendo tudo. Então, nós fomos tratados com muita ansiedade em cima do nosso crescimento. Você tinha que ter conseguido, olha a bagunça que você fez. Né? Exatamente. Então, por isso que eu insisto tanto que o movimento que vai fazer a criança ter mais apreço por si mesma, que ela vai se enxergar da melhor maneira, a maior mudança que você pode fazer é em você.
Porque, via de regra, são adultos que se tratam muito mal. Se ele derrubar um copo de água, ele vai se xingar e dizer, tá vendo, você é muito desatenta, você tem que prestar mais atenção, você tem que tomar mais cuidado, você só faz coisa errada. Então, a gente primeiro precisa mudar o nosso olhar, exercitar, que a gente chama, eu chamo de reprogramação parental, é a gente reprogramar essa mentalidade parental de que tudo é bronca, de que tudo é crítica, de que tudo é cobrança. A gente precisa reprogramar. E como é que você reprograma? Com novos repertórios. Você aprende conscientemente, exercita de forma intencional, achando aquilo muito esquisito, funciona, você tem um feedback super positivo da criança, você fica chocada com aquilo, faz de novo, funciona de novo e daqui a pouco você naturalmente está fazendo porque aquilo é muito bom. Então isso chama reprogramação. E aí você vê o olho da sua criança, que é o que mais tem hoje na internet, é vídeo de pai e mãe mostrando assim, gente, olha a cena que eu vi ontem, era tipo assim, a criança, ela servindo e ela, yes, comemorando sozinha, sabe? Ou então eu vi um vídeo um dia desse que a mãe estava super emocionada, que ela tava brava na cozinha, e aí a filha dela veio e falou assim, que a gente ensina você a legitimar a emoção da criança, né? Aí a filha vem e fala, mamãe, você tá brava? Aí a mãe fala assim, tô, não sei nem porquê, mas eu tô. Aí a filha fala assim, se eu te dar um abraço, será que melhora? Não. Que é como ela ajudava a filha a se acalmar. Aí ela, eu acho que sim. Aí a filha dela vai dar um abraço nela, olha pra ela e fala, você está indo muito bem. E sai, que é o que ela faz. Repetindo a mesma coisa. E aí a mãe, aí é tipo essas câmeras de casa, aí a mãe começa a chorar e fala, gente, como pode? Eu fiz tanto pensando em que ia ser bom pra ela, mas eu nunca imaginei que ia ser bom pra mim, né? Então essa mudança, você quebrar esses ciclos, traz padrões na vida da sua criança que a sua criança vai colher frutos pro resto da vida. Você imagina, é assim que ela vai tratar os maridos, esposas, é assim que ela vai tratar filhos, é assim que ela vai tratar amigos, é assim que ela vai tratar todo mundo. E como é que esse mundo vai tratar ela de volta? Sim. Muito melhor, né? Então, a forma como ela vai se enxergar vendo ela tratando o mundo bem e o mundo tratando ela de volta, é a melhor autoestima que você pode deixar de presente para uma criança, né? Sim, maravilhoso, né? É extraordinário quando a gente ouve quem estudou, né? Quem pesquisou e quem vive na prática, porque é o seu trabalho diariamente com os seus na sua casa e com as experiências que você tem das pessoas que você ajuda. E isso é extraordinário, né? Eu fico vendo o tempo todo um trabalho que é feito e os resultados que vêm para uma nova geração. E eu até queria, as meninas estão avisando aqui que está chegando o final, uma pena, né? Mas eu queria antes te fazer uma última pergunta, e essa tem muito a ver com o que a gente vive aqui. A gente tem um projeto grande que lida com adolescentes lá na Bahia, e eu vejo muito crescimento, que eles chegam ali 3 aninhos, né? E vão crescendo, eles saem de lá já com 18 anos. E chega uma hora que pequenininho, tudo bonitinho, todo mundo gosta. É aquela criança boazinha, que faz tudo o que você quer. Aí eles começam a crescer, chega a pré-adolescência, a adolescência. E é normal, isso aconteceu com a gente também. A gente fica mais feio, né? Parece que seu cabelo já não é mais arrumadinho como era, a pele já não é mais a mesma. Começa a se ter uma rejeição um pouco ali com o adolescente, e é um momento que é muito difícil na nossa vida. Quem está lembrando agora da sua hora, de quando você passou por isso, sabe do que eu estou falando. Você se sente muito mal. Então eu queria que você falasse com os pais como lidar com esse ser, que agora já é outra pessoa. Sim. Né? Que maravilhoso que você está me perguntando isso. Eu, inclusive, no voo para cá, estava estudando isso. É mesmo? E é assim, o ponto mais, vamos dizer assim, é muito interessante a gente analisar como que, enquanto a criança é fofa, enquanto a criança é bochechuda, enquanto a criança tem dentinho de leite, é muito fácil cuidar dela, porque o corpo dela convida cuidado. Ela é uma criança fofa e aí você olha para ela e você tem vontade de cuidar. Ela é uma criança leve, você tem vontade de pegar no colo. Ela é uma criança cheirosa, você tem vontade de cheirar. Conforme isso começa a mudar, os dentes começam a ficar grandes demais para o tamanho do rosto. Daqui a pouco os dentes estão todos separados porque precisa abrir espaço para os que vão descer. Daqui a pouco o pé está de um tamanho que não combina com o resto do corpo, o nariz e a mão crescem demais, começam a vir pelos e cheiros que não são tão convidativos. E aí a tendência dos pais
e de toda a família, avós, tios, padrinhos, né, as pessoas da família, a tendência ele não é mais fofinho, não é tão fácil de lidar, agora ele tem as vontades, então todo mundo some da vida. Todo mundo começa a cobrar como se essa pessoa tivesse feito 30 anos. As cobranças aumentam, a distância emocional também. E essa criança se sente sozinha, feia e chata. Então aí, o que essa criança começa a fazer? Ela começa a rejeitar os adultos de volta. Porque o corpinho dela fala o seguinte: se você também não me quer, eu também não quero você. Então, qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? A gente pode abraçar, pegar no colo, dar cheiro, mostrar amor, mostrar preocupação, conversar, vir ao encontro desse adolescente e ouvir o que ele tem para dizer. De verdade, assim, sem julgar, sem querer dar solução, sem querer problematizar. Seja a pessoa que vai ouvir, vai dar ouvido mesmo, que vai responder assim: eu estou entendendo tudo que você está me dizendo. Muito bem. Queria que você deixasse seus contatos, convidasse as pessoas para te encontrar. Você me encontra no Instagram, em Psimama, @Psimama. Eu tenho 10 livros, 1 para adultos, 9 para crianças. Eu tenho uma pós-graduação para profissionais da infância ou pais e mães que estão em transição de carreira e querem trabalhar curando infâncias. E eu também tenho um curso para pais e mães aprenderem a quebrar ciclos na educação dos próprios filhos. E todos os dias tem conteúdo novo lá na Psimama. Então, se você me seguir, você já começa a sua jornada hoje mesmo. Maravilhoso. Gratidão eterna. Muito obrigada pelo convite, eu amei. Foi maravilhoso. Aprendemos muito. Tenho certeza que a gente ajudou muitas mamães aqui. E também quem quer se tornar mãe, né? Isso. Acho que foi esclarecedor demais. Gratidão mesmo, viu? Muito obrigada, eu amei o convite. E, gente, que lindo tudo isso que a gente ouviu aqui, né? Que você consiga colocar tudo isso em prática. Siga a Nanda, o Psimama, lá tem conteúdo todo dia. Todo dia ela traz algo que você está vivendo aí. Às vezes você entra lá, ela está falando, parece que ela ouviu o que eu estou precisando, né? Então, isso é maravilhoso, porque hoje a gente tem a informação ali, a acesso dos nossos dedos, é muito fácil. E eu quero te convidar para segui-la, siga o Ressoar também, me siga. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá!